Saúdo a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pelo juiz federal José Antônio Savares, que é diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, e pela Dulcineia, da Seção de Memória Institucional da mesma Seção Judiciária, para participar das comemorações dos 20 anos de implantação do processo eletrônico EPROC no âmbito dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que se compõe dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sou muito grato pelo convite, e por isto eu estarei aqui, então, explanando algo sobre exatamente o EPROC. Quero também me apresentar. Eu sou Wilson Darós, fui presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também fui vice-presidente do mesmo tribunal por alguns meses, também fui corregedor no âmbito da 4ª Região, fui juiz diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, também fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, fui o primeiro coordenador dos Juizados Especiais Federais, trabalhei na sua implantação, desempenho e desenvolvimento. Além disso, fui presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Fui também o primeiro juiz federal a jurisdicionar uma vara no interior do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, que foi instalada em 16 de maio de 1987, e também o primeiro juiz federal na vara instalada em Uruguaiana, também em setembro de 1987. Hoje eu estou aposentado já há 11 anos e me dedico a uma atividade benemerente, que é ser vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Dito isto, vamos iniciar então o meu depoimento acerca do processo eletrônico, do EPROC, nos Juizados Especiais Federais e depois também nas varas comuns que foi instalado posteriormente. Para isto é preciso nós retroagirmos um pouco no tempo e falar de uma época um pouco mais antiga, de 20, 30, 50 anos atrás, no século passado. O século passado parece que está muito longe, mas não está não, porque a maioria das pessoas que está a me ouvir, tenho quase certeza, já nasceu lá no século passado, que é 1980, 90, até 90 e poucos, até 99. Bem, nessa época, como aliás muitas vezes hoje, o judiciário sofria muitas críticas. E das críticas mais pungentes, mais firmes, mais insistentes e mais repetidas, era que o judiciário tinha pouca transparência e o judiciário é muito moroso. E outras críticas que se fazia e que se faz. Nós temos que reconhecer, e eu sou magistrado, aposentado, tenho que reconhecer que efetivamente o judiciário foi e é um pouco moroso. Foi e é, talvez hoje, um pouco menos transparente do que já foi em tempos idos. E como resolver esses problemas todos? O que fazer? Todos se perguntavam, todos tentavam alguma coisa, mas nada de positivo, de concreto acontecia. Em 1993, eu era diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Ministra Ellen, então membro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, me pediu para que fosse feito um levantamento nos arquivos
da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, instalada aqui em Porto Alegre. Em 1000 processos, mas não qualquer processo. Só podiam ser ações ordinárias, mandados de segurança, ações execuções fiscais, ações penais, essas não. Só ação ordinária, que eram as que mais demoravam, e até hoje sempre são as mais demoradas. E fizesse um levantamento no seguinte sentido: quanto tempo de duração entre o início da ação e o seu arquivamento, quanto tempo que decorreu esse tempo todo, quanto tinha permanecido com o juiz, quanto tinha permanecido com as partes e quanto tinha permanecido em secretaria. Nós chamamos secretaria, a Justiça Estadual chama de cartório. Então, quanto tempo desses 3 momentos? Juiz, partes, advogados de defesa, advogados de acusação, não é crime, então autor e réu, advogado do autor, advogado do réu, e quanto tempo na secretaria, no cartório, lá com aquelas atividades administrativas. Feito esse levantamento, apurou-se o seguinte: com o juiz, de 7 a 8% do tempo todo, do 100%, 7 a 8% juiz. Partes, advogado do autor, advogado do réu. Partes, de 14, 15 ou 16%. De 14 a 16%. Esse era o tempo com as partes. E o restante, ou seja, mais de 70% da duração do processo estava na secretaria. Disso se concluiu o quê? Podemos atuar com relação ao juiz, tentar com que ele fosse mais rápido, que apurasse mais as suas decisões, as suas sentenças, não demorasse tanto tempo? Podia-se, mas o ganho seria muito pouco, porque está em 7 ou 8%. Com as partes, podia-se fazer a mesma coisa? É muito relativo, porque o Código de Processo estabelece prazos e não dá para reduzir esses prazos para as partes. Mas podia-se pedir a colaboração de uma forma ou de outra. Mas também o ganho seria pouco, porque o tempo era 14 a 15 ou 16%. E aonde é que nós realmente poderíamos atuar para reduzir prazos e fazer com que o processo andasse com mais rapidez, com mais celeridade? Era na secretaria, os 70 e tantos %. Essa foi a conclusão. Mas e os atos? Não se moveu muita coisa, houve algumas alterações legislativas, por exemplo, uma alteração no agravo de instrumento, que acelerou o andamento do agravo. Houve procedimentos administrativos em secretaria, fixando prazo para alguns procedimentos em secretaria, mas os ganhos também não foram assim tão expressivos. A morosidade continuou, as críticas continuavam. E o tempo também andava. De 93, nós vamos chegar em 2002. Em 2002, nós temos a instalação dos Juizados Especiais Federais. 14 de janeiro de 2002, se instalam os Juizados Especiais Federais. Em todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul, especialmente nas capitais. Mas não foi em todas as subseções que se instalou os Juizados Especiais num primeiro momento, mas foi se instalando. Instalou-se muitos deles adjuntos às varas já existentes, dando então àquelas varas mais trabalho ainda do que já tinham, acarretando mais morosidade, inclusive nos processos comuns, porque o juizado normalmente andava com mais rapidez. Em Rio Grande tinha sido instalado no dia 14 de janeiro, fui eu que instalei inclusive, o juizado especial que ficou adjunto à primeira vara federal do Rio Grande. Lá ocorriam muitos processos. Chamava a atenção o número de processos que em Rio Grande tinha no juizado especial.
decidiu-se então instalar uma vara do juizado em Rio Grande. E essa vara foi instalada em 12 de setembro de 2002, lá em Rio Grande. Quem presidia o tribunal, nosso tribunal da 4ª Região, ministro, na época então desembargador, Teori Albino Zavascki, que esteve presente na inauguração, como eu estava como coordenador dos juizados, e como se sabe, nessas instalações sempre há uma cerimônia, há autoridades presentes, há discursos, há uma cerimônia toda. Pois lá também ocorreu isso nessa oportunidade e, ao final, o discurso é do presidente do tribunal que está coordenando a festividade de instalação. O doutor Teori faz o seu discurso, fala disso e daquilo e termina lançando um repto, lançando um desafio. Qual foi? Eu quero em 30 dias que esteja funcionando nos juizados o peticionamento eletrônico. Só tem uma coisa, não tenho recursos financeiros, então não dá para contratar empresa para esse fim, e também não tenho nenhum servidor específico para se dedicar a essa tarefa. Está lançado o desafio, é tudo com vocês. E encerrou a sessão. Encerrada a sessão, estava presente lá, porque era juiz da 2ª Vara lá da subseção do Rio Grande, o doutor Sérgio Renato Tejada Garcia, juiz federal. Cheguei a ele e disse, doutor Tejada, porque ele é mais conhecido como tal. Doutor Tejada, vamos abraçar essa causa? E ele olhou para mim e disse, olha, Darós, está abraçada. Então, tudo conosco. E tu estás agora, então, encarregado de tomar as primeiras medidas. Pode deixar que eu vou fazer. Semana que vem estou telefonando. Na semana seguinte me liga, não consegui nada. As coisas estão um pouco mais difíceis do que eu pensava. Então, dentre essas ocorrências todas, essas resistências, terminou-se encontrando um servidor da seção judiciária do Rio Grande do Sul que se dispôs a desenvolver o peticionamento eletrônico, que é uma coisa mais singela possível. E ele, em 30 dias, nos entregou. Pouco mais de 30 dias, nos entregou. Está aqui o peticionamento e, efetivamente, no dia 8 de novembro de 2002, nós estávamos já com o peticionamento eletrônico instalado e funcionando nos juizados. Beleza, ótimo. Só que o peticionamento eletrônico tem muito pouco a ver com o processo eletrônico. Não ajudava muito os advogados, óbvio, porque eles podiam tranquilamente peticionar, encaminhar, recebia na vara as petições, eram impressas e juntadas aos autos. Só que ele tinha em 5 dias de entregar o original. Mas ele tinha ganho 5 dias de prazo. Ajudava muito, mas para nós dava mais trabalho. Nós em secretaria dava mais trabalho. Então não estava ajudando muito. Doutor Tejada, o peticionamento está pronto, mas temos que avançar. Sim, temos que avançar. Então temos que assumir o processo eletrônico. Vamos começar no juizado, que é um processo mais singelo, mais simples, não tem tantas perícias e tantas provas e tantos documentos, como é normalmente nas ações ordinárias, embora também tenha, né? Mas não é tanto como na ação ordinária no juízo comum. Vamos. Então, está tudo contigo de novo. Aí, o doutor Tejada, novamente, conversando com esse mesmo funcionário que havia desenvolvido o peticionamento eletrônico, José Carlos Abelhara Filho, junto com a chefia da tecnologia, junto com o auxílio de juízes que trabalhavam nos juizados, começaram a construir o processo eletrônico.
o processo eletrônico do juizado. Esse que foi o primeiro. Nesse participaram também, muito importante isto, lá no Paraná, Emerson Gazda, juiz da 4ª Vara, se não estou enganado, juiz substituto da 4ª Vara de Londrina. Em Santa Catarina, Antônio Schenkel, lá de Blumenau. Aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente, o doutor Tejada, que coordenava o grupo. E esse grupo trabalhou com intensidade e nós tivemos, em junho mais ou menos de 2003, em junho, peticionamento é no final de 2002, em junho de 2003 estamos com o processo eletrônico do juizado pronto. Agora então vamos instalar. Bom, mas para instalar vamos primeiro colocar em algumas varas, que seriam as varas piloto. E escolhemos 3 varas, uma por estado, uma por seção judiciária. E não de capital, mas do interior. O Dr. Gazda era de Londrina, então Londrina, uma. O Dr. Antônio Schenkel era de Blumenau, Blumenau então a outra, em Santa Catarina. E o Dr. Tejada era daqui, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, então o juizado do Rio Grande, que estava com o Dr. Caio Moura e a doutora Dadico. Tudo certo, então vamos instalar lá. Oba! Florianópolis levantou a mão. A doutora Liana Padiarim Marinho. Não, tem que ter uma na capital também. Um processo eletrônico piloto também numa capital. E aqui Florianópolis se dispõe a abraçar o processo eletrônico, né, piloto em capital. Então tá, então vai ser 4. E foram 4. Se instalou as 4. Primeira instalação, 8 de julho de 2003. 2003. Veja que em 93 nós fizemos o levantamento, em 2003, 10 anos depois, estamos instalando o primeiro processo eletrônico em juizado em Londrina. E como qualquer instalação, aquele auditório lotado, autoridades, advogados, juízes, desembargadores. Eu estava representando o tribunal como coordenador dos juizados e havia até aí também coordenado o processo eletrônico, o EPROC. Mesa posta, discursos feitos. Agora, então, vamos dar início ao processo eletrônico. Vamos instalar aquela tela enorme, grande. Agora sim vai aparecer o processo eletrônico. Eu tenho que, como o presidente da mesa, vou então apertar o botão. Apertei o botão com letras garrafais. Erro! Foi aquele silêncio. Deu errado, não é possível. Aí vira e mexe, olha e tal. Havia alguém, né, involuntariamente, né, batido no cabo da internet e, evidentemente, não funcionou. Arrumado aquilo, voltou, estava lá o processo eletrônico, que foi na hora, então, explicado o seu funcionamento e tal para todo mundo. Esse foi o primeiro, claro, que foi um susto, e talvez até um mico no primeiro momento. Mas valeu porque o processo estava instalado. Mas um outro fato importante e interessante, já que contei esse, né, também em Londrina aconteceu, mas que foi muito útil para o nosso processo eletrônico, naquele primeiro momento, nos juizados especiais. Em Londrina, poucos dias depois da instalação, um temporal daqueles assim, inexplicáveis. Relâmpagos, né, vento, tudo. E o que aconteceu? Queimou o computador do sistema, né, aquele chamado servidor do sistema. Queimou. E queimou, não funciona. Em Londrina ninguém arruma, ninguém conserta. Curitiba, levou-se a Curitiba correndo, chegou-se lá se consertou, mas não voltaria a tempo para estar funcionando no início
do expediente da vara, do juizado. E aí, alguém chegou a dizer assim, quem sabe a gente testa daqui? Vamos testar. Testaram e Londrina estava com o processo eletrônico no juizado. Que bom! Então nós não precisamos, como havíamos pensado e já estávamos preocupados, de ter um chamado servidor, né? Em cada subseção que tivesse juizado. Não, basta um central na capital do estado, claro que um pouco mais potente, é evidente. Olha, com isso teve-se, sem dúvida nenhuma, uma economia muito grande. As instalações depois do EPROC, então, se sucederam, primeiro nas varas piloto, depois, como as varas piloto, né, nos convenceram de que era realmente útil, funcionava bem, continuamos a instalar em todos os juizados, em toda a 4ª região. A essa altura eu já havia deixado a coordenação dos juizados, o Dr. Tadaaki é que me sucedeu, e assim os demais que foram sucedendo foram instalando o EPROC nos juizados especiais federais. Mas era pouco. Era pouco. Era muito bom nos juizados. Todo mundo satisfeito. Os advogados, os juízes, claro que no primeiro momento sempre houve problemas, mas depois funcionando tudo, nunca houve problema, nunca se perdeu um processo. Mas estávamos só nos juizados. E as varas comuns, que eram a maior parte do trabalho de todo o Judiciário Federal, como o Judiciário como um todo. Esse não tem processo eletrônico. Os bancos todos informatizados, as empresas comerciais todas informatizadas, muitas empresas públicas informatizadas, e o Judiciário do século XVI. O tempo foi passando e chegamos em 2009. 2009, eu assumo a presidência. No dia 22 de junho de 2009, assumo a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No meu planejamento de minha gestão de 2 anos, eu havia colocado como uma das metas, das mais importantes, a informatização administrativa e judicial do Tribunal da 4ª Região, da Justiça Federal da 4ª Região. Isso era uma das metas prioritárias. Assumi então a presidência e convoquei o Dr. Tejada, mais uma vez, né, para que me acompanhasse e liderasse essa tarefa no âmbito, então, agora, das varas comuns. Dei a ele 6 meses para me trazer o processo eletrônico pronto para as varas comuns. Ele assumiu, convocou, formou uma comissão, trabalharam muito, não passados 6 meses, mas passados 4 meses, nós estávamos em Rio Grande, aqui está a comprovação, jornal de lá, o Agora, do dia 21 de outubro de 2009, contando a história de que no dia anterior, dia 20 de outubro, tinha sido instalado o processo eletrônico nas varas comuns da Justiça Federal da 4ª Região, Rio Grande. Isso realmente foi uma alegria muito grande e uma honra maior ainda, né? A instalação do processo eletrônico agora das varas comuns. E aí, evidentemente, a partir da vara do Rio Grande, nós havíamos feito um cronograma de instalação a partir de fevereiro de 2010, porque eu tinha dado 6 meses. Como nós instalamos em outubro, antecipamos o quê? O término. Aí fixamos o término da instalação em toda a 4ª Região, fevereiro de 2010. No dia 7 de fevereiro de 2010, se instalou o processo eletrônico na última subseção judiciária da nossa 4ª Região. E estava toda a 4ª Região, o processo instalado, né? O processo eletrônico em toda a 4ª Região. Só tem uma coisa, o processo eletrônico, evidentemente, era a partir da instalação e daí para frente.
Os antigos continuaram em papel. E teve depois, então, um trabalho muito grande para transformar esse processo em papel também em processo eletrônico, como hoje toda a quarta região está, sem dúvida nenhuma. Nesse trabalho todo, gente, nós tivemos a colaboração, a parceria de muita gente, de muita gente. Esse processo ele decorre de uma construção coletiva. Não foi uma mente sábia que chegou e disse assim, não, isso aqui vai ser... Não, a gente construiu junto. Doutor Tejada e eu, às vezes, comentamos, dizemos assim, construímos o avião andando, voando. Ele foi construído assim, voando. Mas, claro, que para isso houve a necessidade da colaboração, e todos colaboraram. Quem são esses todos? Esses todos se chamam os advogados públicos e privados. Esse todo se chama membros do Ministério Público. Esse todo se chama juízes. Esse todo se chama servidores. Esse todo se chama Polícia Federal, porque temos os inquéritos federais. Tudo isto trabalhou junto. É claro que havia uma coordenação, é claro que havia um trabalho coordenado por uma comissão liderada pelo Dr. Tejada, mas sempre em conjunto, um trabalho coletivo. E aqui eu quero destacar, porque isso é muito importante, para mim, muito importante, o trabalho feito pelo então presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Lamacchia. Dr. Cláudio Lamacchia foi um parceiro e um colaborador. Não só para os apoios necessários, mas também e principalmente pelas críticas que eram feitas ao sistema para que ele fosse sempre melhorado, sempre melhorado. Ele e a sua equipe, ele tinha uma equipe, evidentemente, que o ajudava. Então, essa colaboração é importante e é importante destacar o trabalho do Dr. Cláudio Lamacchia, que é uma pessoa importante nessa construção. Sem dúvida nenhuma, obviamente, os juízes e tantos outros que colaboraram também. Mas o Cláudio Lamacchia teve essa função, porque muito advogado estava muito repulsivo ao processo eletrônico. E ele fez um trabalho de chamar, demonstrar e mostrar que era a melhor coisa que estava acontecendo. Junto com, evidentemente, com Tejada e tantos outros que trabalharam nesse sentido e nesse fim. Ouvindo isto que eu acabo de dizer, dá a impressão de que era um mar tranquilo, não tinha onda, não tinha tempestade, não tinha nada. Não, houve dificuldade sim, e muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma. A primeira dificuldade que foi ampla, geral e irrestrita, como se diz, o medo da mudança, o medo do novo. Todo mundo estava com o pé para trás, mas será que isso vai funcionar mesmo? Será que não vai dar um crepe e desaparece tudo? E vamos perder tudo? Como é que vai ser? Qual é a segurança? Claro que nós tínhamos essa segurança, mas essa dificuldade era muito grande. Os advogados tinham muito medo, principalmente os advogados, muito medo desse novo sistema. E foi difícil, o trabalho do Dr. Cláudio Lamacchia também foi nesse sentido, do convencimento aos advogados que essa era a saída para, pelo menos, minimizar essa morosidade tão grande do Poder Judiciário. Então essa foi a primeira dificuldade que nós tivemos que abraçar e enfrentar, não só por parte dos advogados. Juízes também tinham medo, servidores também tinham medo, Ministério Público tinha medo, enfim, todos os operadores do direito estavam com certo receio num primeiro momento. Hoje nós sabemos que isso já desapareceu totalmente, né? Bem, outra dificuldade que nós encontramos, principalmente entre os juízes e servidores,
estavam com muito receio, porque vamos agora passar o dia e a noite também, ou parte dela, ou não, enfim, mas o trabalho todo, em frente a um computador. E como é que vai ser a minha visão? Eu vou ter que ficar digitando o tempo todo, o dia todo? E aí? E a tal da LER? Como é que vai ser? Qual é a garantia que nós temos que nós não vamos estar aqui uns dias com problemas de visão, com problemas na mão, com problemas disso, com problemas daquilo de saúde? Também foi uma questão muito séria. Mas nós, inclusive, contratamos um engenheiro para exatamente, né, dar uma conotação para evitar ao máximo qualquer questão nessa linha principalmente do sentido do ler, né, da digitação. Mas isso também, com o tempo, superou-se, e nós sabemos hoje que ninguém mais pensa nisso, até porque hoje quase todos os pais, o primeiro presente que dá para um filho é um celularzinho, né? Então, isso está tudo realmente já superado. Entre os advogados ocorreram algumas dificuldades também, talvez as maiores. Primeiro, uma dificuldade financeira. Nem todos os advogados tinham condições financeiras, diziam ao menos, né, de ter o equipamento necessário para trabalhar com o processo eletrônico, que é um computador, um scanner, uma impressora. Nem todos tinham essas condições financeiras. E a outra queixa que também era feita por parte dos advogados, dos juízes um pouco também, mas nem tanto, servidores também, mas nem tanto, era: mas eu não tenho tanta familiaridade com a internet. Será que eu vou conseguir aprender a trabalhar com o processo eletrônico? Bem, essas duas questões mais importantes trazidas pelos advogados, nós as superamos da seguinte maneira: a falta de recursos financeiros para adquirir, nós disponibilizamos aos advogados, todos que quisessem, para esse fim, poderiam ir para a subseção judiciária, ir lá onde estava o Juizado Especial Federal, e lá, né, tinha à sua disposição um computador, um scanner, uma impressora, ou seja, todo o equipamento necessário para ele trabalhar no EPROC. E ainda mais, um servidor nosso que se disponha sempre a ajudar se houvesse alguma dificuldade por parte desse advogado. Mais que isto, nós disponibilizamos para as 3 sessões da OAB, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, nós disponibilizamos os equipamentos para colocarem nas suas subseções de OAB no interior, se eles assim entendessem e que requisitassem, em comodato, aliás, o equipamento necessário. Só a seção do Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul é que aceitou. Santa Catarina e Paraná não requisitou, e nós então disponibilizamos em todas as subseções da OAB no interior do Rio Grande do Sul o equipamento necessário para os advogados trabalharem, e nós também instruímos, obviamente, o funcionário da OAB para que ele ajudasse os advogados que tivessem alguma resistência. Mas além disso, e muito importante, nós fizemos muitos, diria, cursos, né? Treinamento. Eu sempre dizia para o Dr. Tejada: Dr. Tejada, o senhor sabe de uma coisa muito bem. Se o senhor colocar aqui na minha frente um veículo Fórmula 1, bonito, e pedir para que eu saia com ele, eu não vou sair. Agora, se o senhor colocar um Fusquinha, eu vou sair. Tranquilo. Por quê? Porque o Fusquinha eu conheço, eu sei dirigir, já aprendi, já treinei. O outro, Fórmula 1? Por isso que o treinamento foi fundamental, básico, para que o processo fosse bem recebido e tenha
esse excelente conceito no meio jurídico dos 3 estados do Sul, da 4ª região, e dos demais já também tribunais que o adotam, né? Porque realmente nós sabemos que é o melhor de todos os processos eletrônicos que existem por aí, sem dúvida nenhuma. Um outro problema também que havia trazido pelos advogados e que também foi composto na forma de rejeição foi o pedido de um período de adaptação, ou seja, instalado o EPROC, 6 meses ser não obrigatório. Quer utilizar o processo eletrônico, utiliza. Quer continuar no papel, continua. Essa solicitação da OAB nós não aceitamos. Não. Instalado o processo eletrônico numa determinada vara, a partir daí é obrigatório e pronto. Claro que é obrigatório esse que está sendo ajuizado. Os antigos ainda continuam em papel até o momento em que nós pudéssemos, então, transformá-los de papel em processo eletrônico, efetivamente. Tanto se falou em vantagens do processo eletrônico, então tantas as vantagens que o processo eletrônico traz, se fala, terminou o papel, ao terminar o papel as árvores agradecem, as florestas também, e tantas outras. Mas eu digo que há 2 grandes vantagens, melhor, é uma grande vantagem, apenas que é para o público diferente. As grandes vantagens, 2, a transparência. O processo eletrônico está aí, ele está visível para as partes, ao mesmo tempo, partes, juiz, todos têm vista de todo o processo a todo momento que quiser. Antes, no papel, enquanto está com o juiz, as partes não têm acesso. Enquanto está com uma parte, as outras e o juiz não têm. E assim por diante. Não. A transparência foi absoluta a partir do processo eletrônico. E a outra grande vantagem é que facilitou a jurisdição e facilitou a vida do advogado. O advogado, a partir do processo eletrônico, ele pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo e ele pode peticionar e sua petição é recebida no dia, na hora, no tempo que ele quis. Não precisa viajar de avião, não sei mais o que. Não. Eu lembro, eu estava casualmente lá em Curitiba, no Paraná, estava discorrendo sobre o processo eletrônico e um advogado exatamente levantou, pediu a palavra e disse: eu sou do interior, advogo há muito tempo e nesses anos todos a minha família estava sempre com o cabelo em pé, porque eu advogo em várias comarcas, em vários lugares e, obviamente, eu tinha que me deslocar para esses lugares todos de automóvel, correndo risco a toda hora. Hoje, na minha casa, estou advogando em qualquer lugar, onde tem processo eletrônico, onde tem vara federal, obviamente. Hoje, a coisa já é diferente, porque o processo eletrônico hoje já está instalado em todo o judiciário brasileiro, eu tenho a impressão. Mas nessa época, não. Nessa época, 2002, 2009, 2010, era só na federal, só na nossa região, num primeiro momento. E a outra facilita a jurisdição também. Facilita muito a jurisdição. O juiz também pode despachar, sentenciar lá da sua casa, de outros lugares, enfim, né, até viajando eventualmente. Sobre isto, há poucos dias eu estava numa atividade na OAB aqui do Rio Grande do Sul, quando então o presidente, o atual presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia, casualmente irmão do Dr. Cláudio Lamacchia, pediu a palavra e eu estava presente e ele disse com todas as letras: o EPROC salvou os advogados da pandemia. Como, doutor Lamacchia?
o processo EPROC, o processo eletrônico, não deixou o judiciário parar. E os advogados continuaram trabalhando. E continuaram, então, exercendo a sua atividade e recebendo, evidentemente, a devida remuneração, porque o EPROC não viu a pandemia, não passou ao largo disso. Era isso que eu queria falar a vocês, agradeço muito a atenção e, obviamente, continuamos, eu sei que o EPROC já desenvolveu muitas outras atividades, muitos outros dispositivos, cresceu muito, né? Hoje, talvez, o avião já está voando sozinho, tranquilamente, mas ele teve esse início que eu acabo de referir e do qual eu tive a honra de coordenar, de acompanhar, e isso muito me dá alegria e satisfação. Bem, mas há ainda um pequeno risco. O processo eletrônico nos oportuniza alguma coisa que talvez não seja o melhor. E qual é esse risco? Na minha visão, pelo menos, é o copia e cola. O copia e cola leva a, com facilidade, fazermos petições, peças, né, muito longas, né, às vezes até um pouco enfadonhas, quando eu posso citar 2 precedentes que favorecem a minha tese como advogado de defesa, por exemplo, ou do réu, né? Eu junto 20 precedentes, todos na mesma linha, né? Então, isso é uma facilidade que o EPROC fornece, o processo eletrônico fornece, e que pode ser, quando mal utilizado, obviamente não nos traz muitas vantagens. Então, isso é uma coisa que se deve evitar o excesso, né? Aquelas petições enfadonhas e tal, essas eu acho que poderiam ser liberadas. E eu queria ainda referir, e por finalizar, algumas personagens que, na minha visão, são importantes, são fundamentais no processo do EPROC, no processo eletrônico EPROC. E aí está a figura, primeira, Theori Albino Zavascki, ministro do Supremo, né, então desembargador, presidente do nosso tribunal. Ele que deu o pontapé inicial. Se ele não desse aquele pontapé, se ele não lançasse aquele repto, não sei se nós, claro que hoje teríamos o processo eletrônico, mas não teríamos tido o processo naquela data, naquela oportunidade. O segundo personagem que para mim é importante, fundamental, no procedimento todo, no desenvolvimento todo, chama-se Sérgio Renato Tejada Garcia, juiz que coordenou o EPROC tanto nos juizados especiais federais como no processo do processo comum. Ele foi fundamental, coordenou em todo o tempo. O funcionário que desenvolveu aquele peticionamento eletrônico, que começou o processo dos juizados, que se chama José Carlos Abelaira Filho, também uma figura importante. E numa segunda etapa, na chefia de todo o trabalho técnico, que é o Christian Planche. E para finalizar realmente, o processo eletrônico, tanto nos juizados como depois, ele foi desenvolvido por nós servidores, nós juízes, nós advogados, nós todos. Não dependemos e não contratamos empresa para desenvolver o processo. Portanto, nós não somos reféns de nenhuma empresa. E isso é um significado muito grande, porque qualquer problema que der no processo eletrônico, quando se é refém, temos que contatar com a empresa, acertar o custo do conserto, da reforma, enfim, né? E esperar que ela se disponha a vir a acertar. Nós,
um telefonema para o nosso setor de informática, nós vamos resolver. Isso é muito importante, não somos reféns. E usamos, evidentemente, o software livre. Né? Estamos bem tranquilos com relação a isso. O sucesso, disse e vou repetir, para finalizar, o sucesso se deve ao trabalho coletivo. O EPROC foi construído em conjunto por quem opera com o processo. E quem opera sabe o que precisa. E sabendo o que precisa, sabia o que pedir. E isso foi atendido, e é por isto que o processo eletrônico EPROC, da 4ª região, que já foi adotado em vários outros tribunais, como na 2ª região, né, aqui do nosso Rio de Janeiro e Espírito Santo, e de outros tribunais, né, ele é, na minha visão, o melhor, o mais simples, o mais palatável, o mais fácil de operar, e até hoje não foi atacado por nenhum hacker. Então, ele é muito seguro, e muito efetivo, e muito eficiente. Muito obrigado.